Mas aí eu fui ver na prática o que é a luz, o chakra. Ele acendeu. Foi acendendo. Cada um foi acendendo de baixo para cima. Acendeu aqui embaixo, acendeu do umbilical, cada um numa cor, né? E foi acendendo. Quando chegou aqui, saiu uma luz aqui por trás da orelha dele, correu assim, veio nas têmporas e se juntou. Quando se juntou, sondeu um holofote, cara. Um holofote dourado assim, ó, uma luz assim. Aí ele olhou para os três assim, ó, olhou com aquele semblante sério assim, né? Olhou assim, ó. E aí fez assim, ó, jogou uma luz dourada. Quando jogou aquela luz dourada, clareou a mata toda, mas virou dia. Mas era uma luz que não ofuscou, não teve... É típico isso, não ofusca. Não ofusca a vista. Não incomoda a vista. Você consegue olhar para um farolão, você consegue olhar com o olho aberto, assim, não incomoda. Não incomoda. Mas veio várias informações. E aí veio informações dentro da minha mente. E aí foi assim, como fosse um filme, começou a correr, e ele andando para lá e para cá, na nossa frente. Eu falei, Urandir, ele não para. Ele falou... Pessoal, isso daqui é exclusivo. Ninguém nunca falou do jeito que o Marcelo está descrevendo que estava. Isso tem muitos anos, foi em 1998, fevereiro de 98. 123 pessoas estavam lá. Essa foi a única viagem que eu não estava, existe uma razão. Poxa. Mas minha família estava. Sim. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus tios Sim. presenciaram, tiveram outros. Foi assim, cada um teve a sua experiência, de acordo com o que necessitava, com o compromisso, com a relação com o Rangstar. Isso. Então, meus pais foram outros, mas agora, esse relato do Marcelo, esse é exclusivo, esse é a primeira vez aberto na internet, que a gente está falando, tá? É importante para vocês saberem. E interessante agora é o seguinte, essa descrição, essa é a primeira vez que eu estou ouvindo o Marcelo contar em detalhe. Eu já tinha ouvido ele falar, mas não em detalhe. E ele agora acabou de falar que viu a luzinha. Uma luz surgiu aqui. Surgiu. Aí ela percorreu aqui, como fosse um meridiano, né? Exatamente, aí que percorreu. Percorreu aqui, aí juntou aqui nas têmporas dele e correu aqui, se juntou. Correu aqui, juntou aí formou uma luz na testa dele. Na testa. Exatamente. E o que isso é, gente? É exatamente parte de nossa ativação. Tem uma ativação que a gente faz assim, também aqui, que faz aqui, e aí junta e faz... Gente, é fantástico isso. Cara, mas olha, eu vi isso em detalhe, porque eu gosto de perceber as coisas assim, eu tenho essa capacidade de ver. E ele tem uma memória maravilhosa, ele dá dando os detalhes, gente. Eu tô aqui, eu também nunca tinha ouvido, hein? Esse relato nos detalhes. Eu tô assim, fascinado. Olha, e aí você vendo um cara daquela estatura alta, 2,50 metros, porque ele não era uma pessoa humana, vamos dizer assim, claro, humana. Ele era humano, né? Ele era humano, mas um humano muito evoluído, vamos dizer assim. E ele, outra coisa, ele transpassava as árvores. Ele conseguia andar, e aí tinha uma árvore assim, e ele atravessava, Felipe, um movimento assim, lento, sabe? Assim, ele fazia um movimento meio tridimensional, assim, sabe? E aí a gente via, daqui a pouco, ele passava pela árvore assim, caramba, eu não estou acreditando que eu estou vendo. Isso em segundos, né? Minutos ali. Durou mais ou menos assim, uns 7 minutos esse contato. Que é muita coisa, hein, gente? É muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. Aí o Urandir falou, aí o Urandir foi conversando, orientando, e aí ele jogou essa luz no frontal, atingiu a todos nós, e eu tive essas lembranças, né? Veio na minha mente imagens, né? Como fosse um filme. Uma das imagens que me surgiu foi o seguinte, era como fosse uma guerra civil, um acontecimento que não consigo decifrar se é daquela época, se é do futuro, mas assim, era como fosse uma guerra civil, as pessoas estavam desesperadas por alimentos e um caminhão assim, tipo um caminhão cheio de arroz em grãos, e as pessoas querendo atacar o caminhão para pegar o caminhão, o cara jogando de pá o arroz para as pessoas pegando no chão aquilo ali, desesperadas, e o caminhão andando e jogando o arroz, assim, aquela população pegando aquela coisa, e o pessoal... Isso foi a primeira imagem. A segunda imagem apareceu assim como fosse uma mesa farta, dentro de um ambiente fechado, uma casa, não sei, e as pessoas lá de fora querendo comer algo e não podiam, porque como fosse assim, uma separação, né? Tratando as pessoas, o rico, o pobre ali, como fosse não tendo uma divisão das coisas, né? Ter o justo entre as pessoas, né? E a outra imagem já era o descaso de algumas pessoas, assim, as pessoas destratando as outras, sabe? Não tendo a gentileza, não tendo... Essas imagens, assim, foi mostrando isso pra mim. Na época eu não entendi,
Só fui entender com o tempo. Né? Naquele momento que jogou as imagens, foi muito rápido. Eu recebi a mesma imagem. E a Rose, ela recebeu as mesmas imagens. Vem aqui, Rose. E a Rose, a esposa dele, vamos botar ela aqui, aí vocês vão ter que dividir o microfone, ela vai também, porque ela estava presente, acompanhando, aí enriquece aqui o papo nosso. Mas é interessante o seguinte, eu estou entendendo por que a gente está fazendo essa conversa agora. Sabe por quê? Porque recentemente, em outra live que eu fiz, até na TVCH, se você puder sentar mais pertinho, vem aproximar, vamos espremer aqui para ficar dentro do... Aí, peraí. Só a família estava lá. Então, Felipe... Olha só, é importante isso que ele está falando, essa visão que ele teve, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, com um contato que eu tive com o Bilu, que o Bilu, eu já contei aqui para vocês, que eu fiquei filmando o Bilu, ele estava na minha frente, só que ele é fortão também, gente, mas ele estava magrinho, ele me olhava assim, eu fiquei até com medo, na hora, Bilu, o que é isso? Isso daqui vai acontecer com a população se vocês falharem. Nossa. E aí falou da fome, da coisa. E, inclusive, recentemente, no canal da TVCH, esse vídeo tem no meu canal, eu fiz a redifusão no meu canal, que é a restrição alimentar programada. O GO, o governo oculto, os poderosos, estão programando isso daí. Estão trabalhando para gerar isso daí que o Marcelo acabou de ver. Sim. Ou acabou de relatar que ele viu com essa coisa do Rockstar. Verdade, então. Só a Rose, ó, não esqueceu o microfone. Sim. Vocês vão ter que dividir o microfone. Vamos dividir. Tudo a gente divide, né, Marcelo? Então, os contatos. Rose, esposa do Marcelo, desde o começo, é a menina que ficou apavorada lá com Eu tinha medo porque eu não entendia, né? Com certeza. Depois eu fui entender que eles não faziam abduções, né? Assim, dessa forma, como parecia na revista UFO. Aí eu fui compreender. Então, quando essa luz bateu, que foi muito forte, bateu as informações da mesma forma que ele falou. Então, quando as informações vieram para mim, era assim, eram caminhões, era guerra, e as pessoas passavam fome, e era uma coisa muito horrível. Isso foi a primeira, foi como ele disse. A segunda visão que eu tive já na sequência foi a coisa da pessoa ser... não ter Excluída, né? não ter o reconhecimento da outra, como se a outra não valesse nada. E assim, ela tivesse tudo, mas a outra não tivesse nada. Então apareceu um vidro e uma casa muito rica e muita comida na mesa e as pessoas muito pobres. Passando fome. Foi uma coisa forte. E a gente só foi saber mesmo de tudo que a gente viu quando a gente começou a conversar, né, e falar, eu vi isso, eu vi dessa forma, aconteceu isso. E aí eu falei assim, Urandi, nossa, quando ele jogou a luz, eu recebi muita coisa. Aí o Urandi falou assim, é a missão de vocês. Aí eu falei, mas a missão já veio? Ele falou, sim, só que você vai receber gradativamente ao longo dos anos. E aí eu pensei, poxa, mas o que tem a ver, né? Ver a guerra, ver a miséria, ver o maltrato com a pessoa, né? Isso em 1998, hein, gente? O mundo que a gente está vivendo hoje está muito claro. Muito parecido. Está muito claro. A indiferença foi o que a gente viu. A indiferença, isso aí. Diferença. O que ele nos mostrou, que eu também na época eu não entendia, né? É essa questão da diferença que a Rose colocou. Então, a diferença das pessoas, né? Indiferença das pessoas em relação aos alimentos, entendeu? E o descaso, né? Com as pessoas, enfim. Então, ele projetou ali a nossa responsabilidade, alguma coisa ligada a isso. A alimentação. A missão. A alimentação, porque hoje a alimentação está totalmente contaminada. Hoje nós entendemos, porque recebemos uma missão, né, em 2007. Então, a gente começou a fazer um entendimento do que era a missão fragmentada. A gente estava ligado há muito tempo aos alimentos e poder, assim, ter aquela coisa da indústria, mas ligada ao transformar o que é ruim para você se alimentar, transformar aquela tecnologia ruim na tecnologia boa. Ou seja, alimento saudável. Alimentação saudável. E a gente só foi descobrir isso depois da segunda informação que a gente recebeu relacionada a isso da nossa missão. Mas isso aconteceu tudo no contato do Astar e a gente nem sabia. Olha. Esse contato, Felipe, foi tão extraordinário que, assim, a gente... Quando via ele andando, né, em zigue-zague assim, e eu vivendo aqueles detalhes, que eu procurava ver o detalhe, né, da bota, do cinto dele, né, o olhar dele. Militar. Eu vi o olhar dele, né, um olhar, né, era um olhar assim amoroso, ao mesmo tempo, assim, mas era um olhar sério, firme, né,
de que... Deixa que eu seguro, vamos ver. Não. Deixa eu segurar, porque daí eu vou. Atende os dois. Vou fazer assim, gente, porque só tem 2 microfones, então vamos lá. Então, aí, o que eu percebi, né, que ele tem veio com um propósito muito sério, né, de passar Muito ali sério. e de propagar aquele trabalho ali, né. Então, o objetivo ali era da gente receber aquelas informações, né, que ele projetou através da luz que saiu do frontal dele. Isso que é interessante, né? Ele projetou através da luz. Quer dizer, ele não falou telepaticamente, né, Rose? Foram muitas informações. Ele sabe? jogou- Depois eu tive dor de cabeça. Ele jogou a luz e pela luz é que a gente refletiu na nossa mente ali. Muitos de nós já tivemos esse tipo de experiência com luz que vem visões, informações, tudo codificado, projeções do futuro. Isso aí é uma tecnologia que os seres usam. Então, aí o Urandir até falou assim, quando a gente recebeu isso daí, a gente sabia que tinha mais gente lá, e aí o Urandir falou, pode perguntar o que vocês quiserem, pode perguntar mentalmente. Aí a gente começou a fazer perguntas mentais, né? Aí então ele ficou todo na posição de militar, né? Botou a mão para trás assim, abriu a perna. Você sente que é um militar, mas você sente que tem amor por nós, como se nos conhecesse muito bem. Aí a gente começou a fazer perguntas, e ele começou assim, aí ele tirou a mão das costas, ele botou a mão assim para baixo, botou a outra mão, aí jogou uma luz na mão, jogou uma luz aqui. Uma luz acendia nas mãos dele. Aí fez assim, jogou outra luz, aí o Urandir falou, se a luz for dourada, ele está dizendo sim, se a luz for vermelha, ele está dizendo não, se for verde, aí ele começou a jogar luz, sabe? Aí eu fiz várias perguntas de família, né? Essas coisas que a gente é muito ligado. Sim. Aí ele começou a fazer assim, fez assim, sempre numa postura muito firme, né? Mas ele levantava a mão, abria a perna, a luz acendia no joelho. Aí vários, a gente perguntando as mesmas coisas, começou várias luzes a acender no corpo, no frontal. Foi uma coisa muito linda isso. A gente ficou muito impressionado. Então a gente estava tão feliz que a gente queria que as pessoas que estavam lá, essas pessoas que estavam esperando, que tinha o pessoal da equipe que ficou ajudando, né? Tinha mais um grupo, que eu acho que era a sua família, estava junto. Sim, foi depois de vocês, eles, eu acho. São os últimos. Aí eu falei assim, poxa, Urandir, mas ainda tem gente. Aí ele, peraí, aí ele perguntou. Aí o Astar Scherhan respondeu. Aí o Astar falou, vocês podem ficar conversando. A gente podia ficar conversando. Mas eu falei assim, poxa, mas eu quero que todo mundo veja o que eu tô vendo, que eu tô muito feliz. A gente estava muito feliz. Eu estava tão feliz, Filipão, que assim, eu vou até brincar aqui, né? Que o Marcelo estava me perturbando da noite inteira, que toda hora queria fazer xixi. Porque eu estava tão emocionada. Ela ficou muito nervosa, assim, e muito ansiedade. feliz. Sabe? Imagino, né? Poxa. Tava sentindo aquilo tudo ali, aquela coisa grandiosa. Era assim, como se você estivesse conectado com um monte de irmãos. Isso que, olha só, gente, isso é importante esse relato, Sim, era um que eu irmão. canso de falar. Esses seres, gente, são nossa família. O É que nem futuro. você está exatamente, que você está em casa. É. Não precisa ter medo, não precisa ter temor, não precisa nada. Isso aí, Rose, isso aí mesmo. Era que legal. maravilhoso, assim. Então a gente queria aquela coisa de amor, de união. Eu sei que, não, mas era muito legal. A sensação era muito forte. Aí o que eu fui entender, que a senhora, né, que passou pela gente, falou, paz e amor no coração. Eu falei, Nós viemos assim, né? Não Porque viemos nós assim, não somos mas- assim. Mas a gente sentiu assim que era família. Então a nossa família toda tinha que ver aquilo. Aí a gente falou. Não, eu falei, o Urandir, mundo tem que ver isso. É. Eu senti, o mundo tem que ver isso. Nossa, e a gente sentia assim, como se nós fôssemos grandes, enormes, porque a sensação é que a gente não era o que a gente era. Nós teve um somos momento- muito mais que isso. Isso. Era essa sensação. Não, teve um momento que eu até perguntei, Urandir, mas você falou que a gente vai chegar a um nível que vamos Vai evoluir, ser vamos assim? ficar como ele? Ele falou, É esse isso aí. é esse caminho que nós estamos. Estamos percorrendo esse caminho para se tornar como eles estão hoje. Que são Somos seres nós. No futuro, transmutados. nós no futuro, exatamente. Então, ele falou assim, então nós estamos no caminho, estamos percorrendo esse caminho, esse é o nosso trabalho atual, de prolongar a vida, cuidar do nosso corpo, matéria, Isso. entendeu? Cuidar da mente, aumentar a capacidade mental para Potencializar. poder chegar na evolução que ele está. E outra, o que eu percebi também, ele não gostava de coisa de endeusamento, entendeu? Vamos lá. Então, Vamos lá. Pega esse gancho do que não gosta de endeusar, isso é muito importante. Isso é muito importante. bom, uma coisa, Fica Felipe, claro. Felipe, então, o que eu percebi é, assim, todo o contexto do contato, da presença do Urandir e tudo, ele não teve um endeusamento, sabe? A gente estava vendo ali, se fosse Como se feito, fosse um irmão. como fosse assim, numa época que a gente não fosse trabalhado pelo Urandir nas tratativas do contato,
como proceder, como que acontece, a gente ia ter referenciamento a ele, porque o que acontece? É uma coisa assim... grandiosa, né? Entendeu? Grandioso. Então você pensar que fosse um anjo, uma coisa assim, Isso. entendeu? Pelo fenômeno, entendeu? Pelo fenômeno que... A beleza do fenômeno. A beleza, né? Como eu te falei, as luzes que saíam dele, do frontal, os chakras dele se Ele iluminam ia todo. atravessar as árvores, né? O fenômeno dele andar e Ele atravessar ser as árvores. enorme. Entendeu? E ele teve um momento que a gente via que ele estava flutuando. E o mato entendeu? abria. E tinha um momento assim que ele ficava na nossa frente, de frente pra gente, assim, flutuando com a mão pra Mas trás. sabe assim. qual, o sentimento que tinha, assim? Que ele tava feliz. Ele tava tão feliz. E a gente tava feliz. E ele falava assim, e a gente falava. Então era uma coisa assim, conheço... O sentimento que eu tinha assim, eu conheço ele. O Marcelo até perguntou assim, eu posso até ele? Aí o Urandir falou, vou perguntar pra ele. Aí ele fez assim... Que não podia. Que eu queria botar a mão, né? A vontade da gente é tocar. Aí ele disse que não podia. Aí o Urandir depois explicou, não pode por causa da energia, não nesse momento, não nesse momento. Sim. Talvez no futuro possa, né? Sim. Então assim, aí a gente ficou muito emocionado quando aconteceu isso. Nisso que a gente estava conversando, né, que a gente passou, que ele começou a jogar luz, a nave apontou. No céu. No Morro do Astar. O morro que a gente botou o nome nessa época. É, um morrão que vocês conhecem, morrão né? que todos Aquela nós mesa. aqui, aquela mesa. Aquela nave subiu, né? Aí o Urandir falou, está chegando a hora dele ir embora. Já estava às 5 horas da manhã. Tudo claro. Já estava amanhecendo o dia. Tava nítido o chão, você via tudo. E o ser nítido Você via ali. a mata, você via as Em árvores, dia. você via o morro de frente e a nave tava já, o sol, sabe, raiando assim. Começando a querer sair. E aí nós falamos, mas Urandir, tem um grupo de pessoas que não tiveram. Ele Aí o falou, Urandir perguntou pra ele. Aí ele falou, mas ué, vocês Ele estão falou, vocês podem no momento de ficar vocês. Eu falei, conversando. não, mas É o eu vou momento lá de correr vocês. e vou trazer essas pessoas aqui. A gente fez assim. Ele falou, vocês é que sabem. Aí nós corremos. Mais O ou menos- Urandir veio com a gente, aí eu perguntei, Urandir, eu tô com uma sensação de que ele é meu parente. Desculpa, né? Porque eu sempre falei que eu corto. Não, mas vambora, vamos aqui. Aí eu É falei bom, assim, o pessoal tem que Urandir, saber. Ele é meu parente, Urandir, eu conheço ele. O Urandir falou, ele acompanha todos nós desde o nascimento. Olha. Ele acompanha porque onde vocês nasceram, a combinação de tempo de vocês se conhecerem. Então, olha só que coisa linda, né? É. Ele acompanha cada um, você, eu e todos que tiveram que vir. Exatamente. Aí eu falei, poxa, mas só porque essas pessoas vieram? Ele falou, todos ouviram o chamado. Só Ele falou, alguns vieram. ele Isso. chamou Porque todas tinham as muitos. pessoas. Ele, Olha, eu ele fiquei de uma certa arrepiada. forma, Tinham ele muitos. tinha feito Exatamente. Um chamado. uma aparição, né? Da televisão, ou através do Urandir, enfim, ele queria mais pessoas. Sim. Né? Mas, enfim, né? Foi o que tinha que acontecer. Mas aí, o contato não terminou aí. O contato continuou. Continuou, tem mais Porque coisa. quando a nave apareceu e esse grupo foi em direção A gente onde nós recuou. estávamos... Que eram né? meus pais, era minha Seus família. pais. Isso, Sua família isso aí. estava nesse ponto Tava também, tava né? lá. Eles correram Junto para com a lá e equipe. foram ter o contato lá deles. Estavam lá tendo contato. Aí depois o contato terminou. Mas a gente E aí, saiu e nós foi para uma saímos, outra área, olhar Nós do outro ficamos lado. lá e ficamos Sim. olhando o céu, né? Porque o céu estava aparecendo objetos voadores. E era todos os assim, tipos. uma nave e outras, e fazia um triângulo, sabe? De naves, uma atrás da outra, fazia Faziam um triângulo. sequências assim. Ah, que nem voando Hierarquia. informação. Que nem voando Hierarquia. informação. Isso. Aí o a tempo gente- todo acontecia E eu falei, isso. não, naquela época não tinha câmera, não tinha celular. Isso, é totalmente diferente. Não tinha os já Não recursos. tinha celular naquela época. Pô, Eu falei, nem ia imagina. filmar tudo. E até tá show, né? As Nossa. filmagens, né? Enfim, mas aí a gente gente estava viu ali, os outros seres. terminou o contato. Terminou Não o terminou, contato não. principal, né, ali. Aham, Aí, sim. O com ele. com Aí ele. a gente recuou. Aí nós estávamos ali e tinha umas senhorinhas que estavam sentadas assim na nossa frente e elas falando, olhando lá para frente, lá, ai, que lindo. O nome dela é Alice Balestreiro. Alice. Eu lembro da Alice. Ela tava vendo. claro, Alice. Alice então, estava- ela estava dizendo, tô vendo Alice ali. estava olhando Que para frente linda, uma que clareira, linda. assim, tinha uma clareira em cima do morro, a vegetação assim, uma área mais limpa. E ela, ai, que lindo, olha lá, não sei o quê. Eu falei, ué, o que ela tá vendo ela ali? tá vendo? Nós nos aproximamos dela. E quando nós olhamos assim... Ela falou, saiu, aí o nosso amigo estava junto com a gente, o César, né? Aí ela saiu, continuou, foi atrás, né? Ela estava vendo também uma ser, mas a gente não viu a ser. Aham. E a gente ficou olhando, aí na direção de onde ela estava olhando, a gente começou a ver um ser se materializando. E ele ficou em posição de descanso, era mais ou menos da nossa altura, e de dentro dele saiu um ser, e parou do lado dele. Aí depois, de dentro dele de novo, saiu um outro ser, e ficaram 3 seres assim, de frente pra gente, né? De frente pra cratera, e a gente olhando pra eles, e eles olhando pra nós. Aí esse ser que estava do lado voltava pra dentro dele e saía de novo. E o outro olhava pro chão
e olhava para cima. O Astar fez muito isso. Olhou pro chão, e olhou pro lado, e olhou pro outro, e olhou pro chão. Ele fez muito ficavam isso. olhando o chão como fosse assim, não sei se era como se ele não estivesse no chão. Entendi. O lugar parecia Que uma coisa diferente para eles, uma pessoa entendeu? holográfica, né? E aí, acho que ela contou, quer dizer, o ser foi incrível, porque saiu 3 pessoas de dentro uma de um única mesmo pessoa. ser. Olha só. Do nossa altura, um mais alto, um pouco mais baixo. E aí eles saíram e eles formaram um círculo. Saiu 3, né? Tinha um primeiro que ficou parado com a mão para trás também. Foi o primeiro que apareceu. Só que esse era diferente do que do Hank Star, né? Aham. A aparência Mais baixo. dele. Ele era uma estatura mais baixa, um pouco mais alto que a gente, né? Uma estatura de 1,70 m, 1,80 m. O outro, que eu falei, era uns 2,50 m de altura do Hank Uns Star, 3 né? metros. E aí... Muito alto. E aí o que acontece? Quando a gente estava olhando assim, ele estava bem de frente, olhando para essa senhora e nós, né? E de repente sai um cara de lado pro lado direito. Sai um outro cara de dentro desse pro lado esquerdo. fica arrepiado. E sai um outro cara com um passo atrás. Então formou 3 pessoas do primeiro. Então 3 com 4, né? E aí daqui a pouco eles formaram um círculo, os 4, né? E acenderam a luz no frontal, cada um deles, e olharam para o chão e começaram a olhar com a luz do frontal acesa. Aceso. Como fosse um... E olhava, e o Marcelo começou a falar com eles. Aí eu falei assim, a gente pode ir? Aí ele levantou. Aí esse que tá, os 4 estavam assim, ele levantou É. a cabeça assim e acendeu uma luz vermelha no peito dele. Que não podia. Que era o sinal de que não, Que né? a gente entendeu lá no Brasil. Porque naquela época... Vocês já entenderam a codificação. naquela época não tinha comunicação verbal. Não tinha comunicação verbal. Não, a gente não entendia. Às Não era por vezes... causa deles. Exato. E falava Tinha muitas embolado, não dava luzes, pra entender, ou às então eles falavam... A gente não tinha sintonia fina ainda. Aí com o tempo a gente começou a entender o que eles Vai falavam. modulando. Isso aí. E aí o que acontece? Cara, aí que eu fui ver, eles... E eles jogaram luzes pra gente também, esses aí. Estavam juntos com esses junto já com eram eles, meio- Era fazendo da uma equipe, de assessoria. repente. Eu Assessoria, acredito né? que Da era equipe. claro, né? Ele apareceu ali, mas estava com... Tava acompanhado. uma Com a assessoria ali. equipe protegendo. E aí, eles ficou, daqui a pouco, um foi entrando na mata, Se o outro saiu na separaram, outra mata aqui, o outro saiu aqui na mata e sumiram. Sumiram. A gente, nossa, eu não tô acreditando. Aí a gente Aquilo, tava em pé. Não, você não contou, né? Que aí o César ele era mais velho, né? Então é Ele ficou aquele. tão cansado, E exausto, aí ele de sentou tanta assim numa coisa. posição de lótus e ele. Ele E desmaiou. ele apagou. Ele apagou. Ele começou a roncar, ele dormiu assim. E a gente ficou super acelerado. Foi muito estresse, eu acho, pra ele. Felipe, a gente ficou... Sobrecarregou A ele. gente já é acelerado. Acho que a bateria dele deve ter dado uma... E a gente acelerou a bateria que a gente não parava de falar, né? E eu fiquei assim, eu falei, Loucura. porque foi tanta coisa uma atrás da outra. Imagina, teve contato ali. Tinha luz na Isso mata. já era 5 dias amanhecendo e As a coisa... naves passando É, até e eu o falei, final. Aí eu falei, cara, isso... Aí a gente sentou, assim, tem uma hora que eu sentei, eu falei, peraí, eu tenho que organizar meus pensamentos. Como é que eu vou chegar em Você casa não contou agora? do ser iluminado, né? Eu não vou chegar em casa agora e como é que eu vou falar com a minha família? Como é que eu vou voltar para minha vida normal? Né? Esse é que é o problema. Como é que eu Como vou você voltar pra minha vida concilia essa real, vida? né? Minha vida real. Marcelo E deu que uma não é pirada, assim, Eu de- dei uma pirada. Eu dei uma pirada Ele e falei fez, assim... ele foi para Paraty, então ele fez reuniões gigantes e trouxe muita gente para cá. É. E assim, foi muitos amigos Eu nossos. fiquei que assim, vieram. sabe que eu Ele eu vivia fiquei isso só. eletrizado, assim, com a... Eu chegava assim, as pessoas falavam, Marcelo, eu soube que você fez uma viagem lá pro interior, o que aconteceu? Porque Paraty, né, as pessoas se conhecem, Claro, né? sim. E aí eu contei para alguns amigos que eu ia fazer uma viagem, aí eu comecei a fazer pequenas reuniões, a coisa foi parar na televisão, cara, local, da região de Angra dos Reis e Paraty. Veio muita gente. E aí pra veio cá. o pessoal me entrevistar em rádio. Eu uma coisa lembro, eu foi lembro, eu lembro. Foi uma coisa meteórica, assim. Eu falei, nossa, que tal coisa. Mas eu fui falando, fui contando os relatos, fui falando e dando explicações, porque começou a aparecer alguns fenômenos na região, né? Algumas luzes. E aí as pessoas queriam Chama a mãe entender. do ouro, né? Que as pessoas falavam, tem um fenômeno que está acontecendo aqui, que é a mãe do ouro. Muito conhecido. Que isso aí. aparece nas matas, né? É. Aí eu ia explicar sobre esse fenômeno, tal, então, porque eu aprendi lá no curso de evolução mental. Porque né? naquele tempo, né, as pessoas que falavam sobre os seres, né, eu diziam que era ET, era todo mundo louco. Isso. Então nós éramos meio considerados como loucos, né? Porque a gente seguia isso, acreditava E que aí, existia. eu lembro que quando eu fui... Vocês tiveram experiência direta, Física, né? Física. Aí eu falei assim, organizaram uma palestra, né, na cidade e deu mais ou menos mais 70 pessoas, eu acho. E aí, quando eu estava contando assim, e aí as pessoas... Eu Achava falando, que né? era uma loucura. Eu falando, eu demonstrava, né, fisicamente como ele andava, como é que ele se gesticulava, né, que ele fazia com as mãos e as luzes assim e tal. As pessoas ficavam assim, paradas olhando, né? Aí algumas levantavam e iam embora, né?
Mas eu não sentia nada, eu só senti que tinha que passar aquela informação, entende? E porque para mim foi real, para ela foi real. Então, Claro, assim, mas foi real. Entendeu? Então, assim, não tinha Mas como as eu pessoas chegar ali. achavam que- Mas as pessoas, né, achavam que era demais, né? Sim. Demais, porque eu falei, realmente eu entendo que contando, Porque a você pessoa está me na vendo. 3D e você também está nisso, né? É, parece uma coisa- Você tem que conciliar isso. Hoje, É muito difícil.